Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos ao canal Cartola Analytics Oficial. Para ajudar o canal, já chega deixando o like e também se inscrevendo. Neste vídeo, vou passar as melhores opções para a rodada 26 do Cartola. Peço a ajuda de vocês para que deixem um like e também hypem o vídeo, pois assim o YouTube entende que o meu conteúdo está sendo válido e divulga para cada vez mais pessoas, contribuindo assim com o crescimento do canal. E para você que ainda não é inscrito, me ajude a bater a meta de 2.000 inscritos até o final da temporada. Sem mais enrolações, vamos aos jogos da rodada 26. A rodada 26 terá jogos já no meio de semana, e um dos jogos não será válido. Será o jogo entre Atlético Mineiro e Juventude na Arena MRV. Como o último jogo da rodada 25 é na segunda-feira e o primeiro seria na terça, o Cartola resolveu não contabilizar essa partida. E com isso, a rodada se inicia, valendo para o Cartola, na quarta-feira, às 19 horas, com 3 jogos. São eles Palmeiras e Vasco no Allianz Parque, Mirassol e Bragantino no Maião e Sport e Fluminense na Ilha do Retiro. Ainda na quarta-feira, às 19h30, temos a partida entre Internacional e Corinthians no Beira-Rio. Fechando os jogos de quarta-feira, às 21h30, temos a partida entre Botafogo e Bahia no Engenhão e também Santos e Grêmio na Vila Belmiro. Já na quinta-feira, às 19 horas, temos a partida entre Vitória e Ceará no Barradão. E às 19h30, temos o jogo entre Fortaleza e São Paulo no Castelão. Fechando a rodada, na quinta-feira, temos o clássico decisivo entre Flamengo e Cruzeiro, uma disputa direta pela primeira colocação do campeonato. Passados os jogos da rodada, vamos às melhores opções. Começa indicando pelo gol. Nosso primeiro goleiro indicado, vamos estar falando de Everton do Palmeiras. O Everton, que todos nós sabemos, é um goleiro muito seguro, faz parte de uma defesa muito sólida, e nessa rodada, enfrentando o Vasco da Gama dentro de casa, considero que o Everton é muito bom para a rodada. Pois é um goleiro que pode pontuar com várias defesas e quem sabe pode até segurar um SG. E o nosso segundo goleiro indicado, vamos estar falando de Walter do Mirassol. O Walter, que é um goleiro que atravessa uma grande fase, e nessa rodada enfrenta o Bragantino, que é um time que não vem bem depois da Copa do Mundo de Clubes. O Walter, que é um goleiro que mesmo quando perde SG, tem pontuado muito bem com a média básica. E o nosso terceiro goleiro indicado, vamos estar falando de João Ricardo do Fortaleza. O João Ricardo, que é um goleiro que vem de uma bitada jogando dentro de casa, e nessa rodada enfrenta o São Paulo, que é um time que tem tido dificuldades de fazer gols. Considero que o João Ricardo pode pontuar com várias defesas e quem sabe pode até manter um SG. E o nosso último goleiro indicado, vamos estar indicando o Fábio do Fluminense. O Fluminense, que nessa rodada enfrenta o Sport fora de casa, o Sport, que é um time que está desesperado para fugir do rebaixamento, e sendo assim, como não tem mais alternativas, o Sport tem que sair para o jogo. E com isso, é um time que chuta muito ao gol e muitas vezes são chutes até displicentes. Tanto é que na última rodada, o Sport mitou o João Ricardo, goleiro do Fortaleza. Chegando agora nas laterais, nosso primeiro lateral indicado, vamos estar falando de Reinaldo do Mirassol. O Reinaldo, que todos nós sabemos, é um lateral que participa muito de gols, e nessa rodada, enfrentando o Bragantino, considero que o Mirassol é muito favorito. E sendo assim, como o Reinaldo é o principal cobrador de pênaltis do seu time, ele tem grande chance de participar de gols nessa rodada. E o nosso segundo lateral indicado, vamos estar indicando o Piquerez do Palmeiras. O Piquerez, que é um lateral que tem crescido muito de produção, tem conseguido criar vários scouts e não podemos esquecer que ele é um dos principais cobradores de pênaltis do Palmeiras.
É bem verdade que o Palmeiras roda muito seus batedores, porém, dependendo de quem esteja em campo, pode ser que o Piquerez seja o escolhido. E o nosso terceiro lateral indicado, vamos estar indicando o Kaique Bruno, do Cruzeiro. O Kaique Bruno, que é um lateral que se destaca pela sua média básica, e numa rodada tão complicada para laterais, considero o Kaique Bruno uma ótima opção, justamente por se destacar pelos desarmes. E o nosso quarto e último lateral indicado, vamos estar falando de Vitinho, do Botafogo. O Vitinho, que é um lateral muito ofensivo e se destaca por participar das jogadas de ataque do seu time. E nessa rodada, enfrentando o Bahia, que é um time que não vem bem fora de casa, considero que o Botafogo é favorito a vencer essa partida. E com isso, o Vitinho pode até participar de gols. Chegando agora na nossa zaga, nosso primeiro zagueiro indicado, vamos estar indicando o James, do Mirassol. O James, que é um zagueiro que vem pontuando muito bem, principalmente se destacando pelos desarmes, e também é um zagueiro que participa da bola aérea ofensiva. E nessa rodada, enfrentando o Bragantino, considero que o Mirassol é favorito a vencer essa partida. E a nossa segunda opção, vamos estar indicando o Gustavo Gomes, do Palmeiras. O Gustavo Gomes, que é um zagueiro que participa muito da bola aérea ofensiva, e nessa rodada, enfrentando o Vasco da Gama, que é um time que joga e deixa jogar, considero que o Gomes pode até participar de gols. E o nosso terceiro zagueiro indicado, vamos estar falando de Caio Pantaleão, do Botafogo. O Caio, que é um zagueiro muito bom de desarmes, e nessa rodada enfrentando o Bahia, que é um time que por característica tem um DNA ofensivo, deve ceder muito desarmes para os zagueiros do Botafogo. E sendo assim, considero que o Caio é uma ótima opção para a rodada. Nossa quarta e última indicação de zagueiro, vamos estar indicando o Gaston Ávila, do Fortaleza. O Gaston Ávila, que é um zagueiro que geralmente faz 4 pontos só de média básica, e nessa rodada, mais uma vez jogando em casa, considero que o Gaston Ávila é uma ótima opção. Chegando agora no meio de campo, nosso primeiro campista indicado, vamos estar falando de Arrascaeta, do Flamengo. O Arrascaeta, que mesmo tendo um jogo muito complicado contra o Cruzeiro, é um jogador que costuma crescer em jogos grandes. E nessa rodada, jogando em casa com o apoio da sua torcida, considero que o Arrascaeta não pode ficar de fora. E o nosso segundo jogador de meio de campo indicado, vamos estar falando de Alan Patrick, do Internacional. Alan Patrick, que mesmo o Inter não vivendo um bom momento, tem se destacado por suas boas pontuações. Como o principal jogador de meio campo do Internacional, geralmente os gols do seu time passam pelos seus pés. Chegando ao nosso terceiro indicado, vamos estar falando de Felipe Anderson, do Palmeiras. Felipe Anderson, que é um jogador muito participativo e geralmente pontua bem com a média básica. É um jogador que pode ser usado como diferencial, pois geralmente não é tão visado. Nossa quarta e última indicação de meio campo, vamos estar falando de Matheus Pereira, do Cruzeiro. Matheus Pereira, que geralmente pontua bem com a média básica, e mesmo jogando fora de casa, num clássico contra o Flamengo, considero que ele é uma ótima opção, pois sua média jogando fora de casa é até maior do que nos seus domínios, pois o Matheus Pereira é um meio campo que desarma bastante. E sendo assim, quando o Cruzeiro não tem a posse de bola, o Matheus Pereira se destaca pontuando com desarmes. Chegando agora no nosso ataque, nosso primeiro atacante indicado, vamos estar falando de Arthur Cabral, do Botafogo. O Arthur Cabral, que é o principal jogador de ataque do Botafogo, e nessa rodada enfrentando o Bahia, considero que pode ser um jogo de gols. E sendo assim, o Arthur Cabral tem grande chance de fazer uma excelente pontuação. Nosso segundo atacante indicado, vamos estar falando de Vitor Roque, do Palmeiras. Vitor Roque, que é um atacante que atravessa uma excelente fase, e nessa rodada, jogando em casa contra o Vasco da Gama, considero que o Palmeiras tem mais elenco e deve vencer essa partida. Sendo assim, caso o Palmeiras faça gols, o Vitor Roque deve participar. E o nosso terceiro atacante indicado, vamos estar indicando o Ryan, do Vasco. O Ryan, que é outro atacante que atravessa uma fase iluminada,
E nessa rodada, mesmo tendo um jogo muito complicado contra o Palmeiras, caso o Vasco venha fazer gols, o Ryan deve participar. E mesmo que não faça gols, o Ryan deve pontuar bem com a média básica. E nosso quarto e último atacante indicado, vamos estar falando de Flaco Lopes, do Palmeiras. Considerando que o jogo do Vasco e Palmeiras deve ser um jogo muito aberto, e pode até sair vários gols, trouxe aqui 3 atacantes dessa partida. E os 3 atravessam uma grande fase. Chegando agora nos treinadores, nosso primeiro treinador indicado, vamos estar falando de Zubeldia, do Fluminense. O Fluminense, que nessa rodada vai enfrentar o lanterna do campeonato, e empolgado pela troca de treinador, considero que o Fluminense é favorito para vencer essa partida. E o nosso segundo treinador indicado, vamos estar falando de Abel Ferreira, do Palmeiras. O Abel Ferreira, que é um treinador que todos nós sabemos, ele cresce em momentos decisivos, e nessa rodada, enfrentando o Vasco da Gama dentro de casa, considero que por ter um melhor elenco, o Palmeiras deve vencer essa partida. Nosso terceiro treinador indicado, vamos estar falando de Rafael Guanais, do Mirassol. O Mirassol, que todos nós sabemos, é a sensação do campeonato, e nessa rodada, jogando em casa contra o Bragantino, considero que o Mirassol é favorito a vencer essa partida. Nosso último treinador indicado, vamos estar falando de David Ancelotti, do Botafogo. O Botafogo, que é bem verdade, não vem muito bem na temporada, tem alternado jogos muito bons e também jogos ruins. Mas nessa rodada enfrenta o Bahia, que não vem bem jogando fora de casa. E com isso, considero que o Botafogo é favorito a vencer essa partida. Passadas as opções para a rodada, vamos estar montando o nosso esboço na terça-feira, assim que o mercado abrir. E o meu time final sai na quarta-feira, meia hora antes do mercado fechar, nos stories da minha página do Instagram, @Cartola Analytics. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Não esqueça de deixar o like e também inscrever. Um forte abraço e até o próximo vídeo.